Ué. Vai pregar mesmo? Vou. Então tá bom, que Deus abençoe você poderosamente aí. Ok, irmãos, não se deixar aqui, eu vou pregar isso aqui logo outra vez. Amém. É bom, né, irmãos? É bom a gente ter sede, fome, né, de Deus, da palavra, ministrar a palavra, isso é muito gostoso. Pastor Jorge, se tu uma bênção então, amém. Me manda embora, senão eu fico aqui. Não. Daqui a pouco o senhor volta. Então tá bom. Deus abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui. Nós estamos aqui nesse segundo culto de Santa Ceia do Senhor, dia de participarmos da mesa do Senhor, comendo do corpo e do sangue do Senhor, corpo esse que padeceu e sangue que foi derramado para que eu e você tivéssemos vida eterna com Deus. Fomos comprados, fomos selados, fomos redimidos pelo sangue poderoso que verteu na cruz. E às vezes nós falamos sobre redimir, redenção, remissão, e aí às vezes a gente fica assim, a Bíblia fala desses termos, e às vezes a gente não se dá conta, né? Quando alguém é redimido, é porque alguém assumiu a culpa por ele. É isso que Cristo fez por mim e por você na cruz. Ele tomou o meu e o seu lugar. Estávamos condenados à morte e ao inferno. Mas Cristo, com seu precioso sangue, nos comprou para Deus. Nos redimiu, assumiu o nosso lugar, levou o castigo sobre ele. E esse castigo nos trouxe a paz. E aí nós vamos compartilhar nesta noite uma mensagem que fala da obra de Jesus. O autor dos Hebreus, ele diz lá no primeiro versículo do primeiro capítulo da carta aos Hebreus, que na antiguidade o Senhor falou ao seu povo através dos profetas, e nos últimos dias falou a nós através do seu Filho. E aí, quando o autor dos Hebreus nos fala isso, ele faz o seguinte anúncio: os últimos dias começou no momento em que Jesus começou a pregar o evangelho do reino de Deus. É quando se começou os últimos dias. Então muita gente fala assim, quando vai começar os últimos dias? Os últimos dias já começou desde que Jesus pregou lá em Nazaré, dizendo que tinha se cumprindo a palavra que o profeta Isaías falou em Isaías 61. E é esse texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos trabalhar esses 3 versículos aqui, junto com versículos lá do Novo Testamento, para falarmos da obra que Cristo veio fazer pela sua igreja, pela minha vida e pela sua vida. Obra essa que foi finalizada depois da sua morte na cruz, no terceiro dia, na manhã de domingo, na ressurreição de Cristo. Ele finaliza essa obra, a obra da redenção. Então, Isaías proclama esse texto que Jesus vai ler lá na sinagoga e vai dizer: se cumpriu este dia, o dia aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o dia de proclamar liberdade a todos os cativos. E este dia se cumpriu no dia da ressurreição de Cristo. Então nós estamos aqui para lembrarmos. E aí eu convido você a fechar os seus olhos e a pedir ao Espírito Santo de Deus que cumpra a função que ele foi designado, nos guiar a toda verdade, para que os nossos corações sejam quebrantados diante dos elementos que vamos participar nesta noite, para não fazermos isso de maneira incorreta, para não tomarmos indignamente o corpo e o sangue de Cristo, para estarmos participando de maneira voluntária, de maneira perfeita, como o Senhor nosso Deus é perfeito. Querido Deus e amado Pai, através do Espírito Santo do Senhor, vem agora nos guiar a toda a verdade que está neste texto. Nos guiar, Senhor Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, que transborda os nossos corações, que nos ataca, Pai, de forma tão intensa,
que pode dividir, Pai, todos os itens do nosso corpo, no mais profundo do nosso coração, extraindo tudo aquilo que não te pertence e nos enchendo totalmente da tua paz, da tua alegria e do teu amor, que nos leva ao pleno entendimento de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos nesta noite, sabendo que o Senhor está no nosso meio, desde o momento que começamos aqui louvando, e clamamos agora pela tua presença perpétua e contínua em nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Como falei, abre sua Bíblia, texto de Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, esta é a função de Jesus. Nós vivemos numa época onde tem igrejas que dizem que Jesus veio para fazer milagres. Jesus veio para fazer milagres? Também. Mas a função de Jesus não era essa. A função de Jesus está escrita nesse texto. A função primária é pregar as boas novas. Os milagres são consequências da pregação das boas novas. E quem fala isso é o próprio Jesus, quando ele fala lá em Marcos: ide pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais, os milagres seguirão aos que crerem. Então a função primária também da igreja é pregar o evangelho. Milagres são consequências da pregação do evangelho. Só que hoje as pessoas têm invertido e têm vendido milagres, como se o milagre fosse a grande estrela da pregação do evangelho. Não. A grande estrela da pregação do evangelho é a vida eterna que o Senhor tem preparado para mim e para você. A transformação do indivíduo, a transformação daquele que estava no pecado, foi lavado e redimido e hoje vive em novidade de vida. Esta é a mensagem do evangelho, a mensagem de transformação, que só o nome de Jesus, só o sangue de Jesus derramado sobre nós pode nos purificar de todo o pecado. O Paulo, dizendo aos Coríntios, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos aqui a obra primária do evangelho, a obra primária da igreja: pregar as boas novas, as boas notícias. E aí você pode me perguntar de repente: pastor, eu sou novo aqui, cheguei agora, não tenho informação exata do que o Senhor está falando. Que boas novas são essas? Que boas notícias são essas? E aí, o autor lá em João, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai nos informar, através de Jesus conversando com Nicodemos, ele vai nos trazer esta palavra de quais são as boas novas que ele decidiu trazer. E aí ele diz aqui, João 3, Evangelho de João 3, 16 e 17. Esse texto do 16 todo mundo conhece. Você vê escrito em vários lugares. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Opa, esta é a mensagem. Esta é a boa nova. Deus decidiu entregar o seu único filho, o Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê. Você crê? Você não vai morrer a segunda morte. Pode morrer a primeira, mas a segunda não. Podemos morrer a primeira? Podemos. Não é uma certeza. A morte não é uma certeza. Eu já expliquei isso aqui. A morte não é uma certeza. Aquele ditado que diz que a única certeza que temos é a morte é um ditado errado. Isso é mentira. Isso não existe. Pastor, mas eu sempre ouvi isso. Mas quem falou isso nunca leu a Bíblia, gente. A morte não é uma certeza. Não. Se Jesus voltar agora, você vai morrer? Não. Nem a primeira, nem a segunda. Então, logo, a morte não é uma certeza. A única certeza que nós temos plena é que todos somos pecadores. Isso é uma certeza. Porque todos pecaram. Não existe inocente. Então, a única certeza que todo mundo tem e precisa ter é que somos pecadores que precisamos ser resgatados pela salvação em Cristo Jesus. Mas a morte não é uma certeza. Então, quando ele fala ali, ele veio para que nós não pereçamos, para que nós não morramos, ele está falando que a segunda morte ela não vai nos alcançar se nós acreditarmos em Cristo como um único e suficiente Salvador. Esta é a boa notícia que Deus tem para mim e para você. Você tem como se salvar. Você tem como ser salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe um caminho novo para nós. Ele decidiu entregar o seu próprio Filho para que eu e você tenhamos direito à vida eterna. E ele continua no versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então esta é a boa nova que Deus tem para mim e para você. Ele decidiu, não porque você é bom, não porque você tem alguma coisa para oferecer, não porque você fez tudo certo, não. Ele decidiu nos salvar, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então a obra do Evangelho é essa, a boa notícia é essa, que há um caminho excelente para mim e para você. Há um caminho de salvação, há um caminho para a vida eterna, e o caminho para a vida eterna é Jesus Cristo. Ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por meio de mim. Eu sou o caminho que leva à eternidade. Eu sou o caminho que leva a Deus. Então nós temos aqui João explicando para nós qual é esta boas novas que o Senhor declarou sobre mim e sobre você. E aí o texto de Isaías continua: o Senhor também recebeu a missão de ser enviado a curar os quebrantados de coração. É uma outra parte do ministério de Jesus. Curar os quebrantados de coração. Mas quem é esse quebrantado? Quem é esse pobre de espírito que Jesus diz lá nas bem-aventuranças? Quem é esse sujeito? E aí eu peguei um exemplo aqui, lá em Marcos 10. Diz assim: quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu, ele definitivamente era um pobre. Pobre mesmo, ele estava mendigando. Mas ele era o quê? Quebrantado. Porque ele vai clamar pelo socorro daquele que pode curar todos nós. Não somente curar uma enfermidade física, mas principalmente curar a nossa enfermidade espiritual. A nossa enfermidade de vivermos no mundo perdidos, que precisamos ser resgatados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Então Bartimeu, ele se coloca ali, chamando o Senhor, pedindo que ele tenha compaixão. E Jesus se compadece daqueles que chegam até ele, com um coração humilde, com um coração quebrantado. Todo aquele que se quebranta diante do Senhor, que reconhece que Ele é Deus, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, alcança a sua plena salvação. Então, quando nós chegamos diante do Senhor e entendemos que Ele veio para nos salvar,
para buscar e salvar o que se havia perdido, nós entendemos que esta é a obra que Cristo veio fazer. Ele veio curar os quebrantados de coração. Você tem um coração quebrantado diante do Senhor, então você tem o direito à cura do Senhor. Você tem o direito ao benefício da salvação em Cristo, porque nós temos um coração quebrantado. E Isaías continua falando, ele veio proclamar libertação aos cativos. Lá em Lucas 13, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, que já se fazia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou-lhe e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava glórias a quem? A Deus. Ele veio libertar os cativos. Essa mulher estava cativa num espírito de enfermidade há 18 anos. 18 anos essa mulher estava presa, aprisionada por um espírito de enfermidade. E ela se andava encurvada devido a esse espírito de enfermidade. E Jesus identificou ali que o problema dela não era físico, o problema dela era espiritual. Havia um espírito de enfermidade sobre a vida dela. E Jesus declara: você está livre. E aquela mulher, imediatamente, ela fica endireitada. Isto é a missão da igreja: curar aqueles que estão oprimidos pelos espíritos deste mundo. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para libertar as pessoas que estão aprisionadas. Nós vivemos num mundo onde pessoas estão aprisionadas nas suas próprias emoções. Pessoas vivem aprisionadas anos, mais de 18 muitas das vezes, aprisionados pela falta de perdão, pela falta de compaixão, pela falta de gratidão. E muitos estão aprisionados pelo outro lado, porque ele acha que alguém não lhe foi grato. E aí ele começa a amargurar o seu coração. Quantos pais dizem assim: poxa, eu fiz tudo pelo meu filho, agora eles me esqueceram. Eu quero te dizer, você está totalmente errado. Você nunca fez nada pelo seu filho. Não, pastor, eu trabalhei noite e dia para ajudar. Você nunca fez nada. Não, pastor, mas eu acordei cedo. Você nunca fez nada. Volto a dizer, você nunca fez nada. Quem te deu força e capacidade foi o Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É isso aqui, gente, ó. Eu nunca fiz nada na minha vida, não. Tudo que eu tenho, tudo que eu posso ter, é do Senhor. Se eu ajudei alguém na minha vida inteira, foi por causa do Senhor. A gente é muito errado, gente. A gente pensa que ajuda alguém, não. A gente agradece a Deus porque a gente é útil na vida de alguém. Mas eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar. Qualquer coisa que eu possa oferecer a alguém, se o Senhor não me deu, como é que eu vou oferecer? É um princípio básico, a gente erra por não conhecer as Escrituras. Não temos nada para oferecer, não temos nada para dar. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. São todas as coisas. Então, quando nós temos no nosso coração, muitas das vezes, dores, enfermidades, tem gente que não dorme, porque o coração fica produzindo sentimentos, está aprisionado, mas o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te livrar, o Senhor quer arrancar essa raiz de amargura que está brotando e está percorrendo todo o seu corpo. Já é dito hoje pela ciência, comprovado pela ciência, grande parte dos casos de câncer estão enraizados na amargura, no rancor, na falta de perdão. Pessoas enfermas. Antigamente isso era uma hipótese, hoje já é uma confirmação. Pessoas doentes porque não conseguem liberar perdão. Pessoas enfermas porque não conseguem liberar perdão. Pessoas que estão igual a esta mulher, há um espírito de enfermidade sobre a pessoa. E ela não consegue dormir.
Ela não consegue se mover, ela não consegue realizar projetos na vida, porque a vida está paralisada. Então nós precisamos orar, nós precisamos libertar os cativos, nós precisamos pregar a palavra das boas novas. O Senhor quer te libertar também dessas enfermidades. O Senhor quer te libertar desses sentimentos. Tudo que nós fazemos é por Ele e para Ele. Quando eu ajudo alguém, eu sou grato a Deus porque eu estou ajudando alguém, porque Ele me deu essa oportunidade. Ninguém nunca me deveu nada. Tudo que eu fiz por alguém, em algum momento da minha vida, foi porque Deus me concedeu graça para ser um abençoador da vida de alguém. Quando eu acho que alguém me deve alguma coisa, eu estou dizendo que Deus não é tão importante assim. Agora, quando eu entendo que Deus é que deve receber todos os benefícios por algum favor que eu prestei a alguém, aí sim, eu estou reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. E quando eu faço isso, eu agrado o coração de Deus. Porque quando nós entendemos que Ele é o Senhor de todas as coisas, nós tributamos a Ele a honra e a glória devida ao seu nome. Então nós recebemos essa missão também de pôr em liberdade os que estão cativos. E a pôr em liberdade, ele continua também os algemados. E aí, esse texto está lá em Marcos capítulo 5, versículo 15. Diz assim: quando se aproximou de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Isso aqui é a história do demoniado de Gadara. O homem estava aprisionado, algemado. Tentavam algemar ele com algemas físicas, mas não conseguiam, porque ele arrebentava, porque ele estava algemado a um espírito demoníaco. Mas aí quando Jesus chega, Jesus liberta esse homem. E aí esse homem é liberto. E quando as pessoas olham e reconhecem aquele homem transformado, as pessoas, em vez de dar glória a Deus, ficam com medo. Porque não entendem a obra que Cristo veio fazer. Porque não reconhecem a obra que Cristo veio fazer. Porque se reconhecesse a obra que Cristo veio fazer, quando vissem aquele homem em perfeito juízo, liberto, eles teriam dado glória a Deus. Mas o coração estava tão contaminado pelas coisas deste mundo, que eles não conseguiam entender que a obra que Jesus fez é muito maior do que aqueles bens que eles tinham perdido. Porque como a Bíblia diz, quanto vale uma alma? De que vale o homem ganhar todas as coisas no mundo, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. E esse homem foi ganho. Esse homem foi liberto. E aí Jesus fala para ele, vai e conta para sua família todo o bem que o Senhor tem feito por você nesse tempo. E aquele homem vai anunciar Jesus na sua casa, anunciar Jesus na sua família, anunciar Jesus nos seus, porque ele foi liberto das algemas que o prendia. E quantos de nós hoje estamos presos nas algemas emocionais? Quantas pessoas presas pela falta de perdão, pela amargura do coração. E aí muitas das vezes nós viemos participar da Santa Ceia do Senhor. E aí esquecemos que ao participar do corpo e do sangue de Cristo, não podemos ter raiz de amargura no nosso coração. Não podemos ter problema com o nosso irmão. Porque se nós fazemos isso, nós comemos do corpo e do sangue de Cristo indignamente. Porque nós fomos chamados para quê? Para a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que o Senhor veio fazer. Se o Senhor me libertou, eu não posso ter mágoa de alguém. Se eu fui liberto pelo sangue de Cristo, eu não posso ter rancor de ninguém. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que Ele me fez. O que você fez com o Senhor? Está esquecendo? Nós rejeitamos o Senhor, nós negamos o Senhor. Tudo aquilo que os apóstolos fizeram na noite que Jesus foi preso, Pedro negou, Judas o traiu, os outros 10 meteram o pé e deixaram Jesus sozinho. Aqueles somos nós, gente. Você acha que seria diferente? Ah, que isso, rapaz. Eu acho que eu estaria no meio dos 10 que meteram o pé e saíram correndo. Não sei.
Mas aquilo é gente, aquilo é simbolismo. Ou você acha que você, quando saiu lá do Egito, lá, que você estivesse no meio daquele povo, você lembra daquele que estava reclamando lá que estava faltando água? Que estava comendo maná o tempo todo? Você acha que eu ia reclamar? Já pensou, gente? Comer a mesma comida o ano inteiro? Já pensou? Come um negócio no almoço, de novo na janta? Imagine 40 anos comendo a mesma comida. Você não ia reclamar? Ia, gente. Então a gente se esquece desses detalhes. Então nós temos que ver e nos arrependermos e buscarmos o Senhor. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós temos que entender que nós fomos livres. Livres para adorar, mas livres para perdoar. Porque quando nós perdoamos alguém, nós testificamos que Cristo está em nós. Que nós fomos alcançados pelo perdão. Porque quando somos alcançados pelo perdão, nós também liberamos o perdão. Você lembra da oração do Pai Nosso? Que todo mundo conhece, que todo mundo faz? Você já percebeu quantas vezes você mentiu ali? Quantas vezes você tem sido hipócrita ali? Perdoa as nossas dívidas, porque temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Você tem ideia? Na maior cara de pau, orando ao Senhor, falando com Ele, chamando Ele de Pai, e mentindo na maior cara de pau. Quantas pessoas estão aprisionadas no seu coração, estão presas no seu coração, e você fazendo uma oração do Pai Nosso como se nada tivesse acontecido, como se fosse um mantra, repetindo, como se fosse uma reza sem efeito. Jesus falou, não ore como eles oram, como um mantra, como reza, repetindo, mas coloque verdade naquilo que você está fazendo. Porque nós adoramos o Deus da verdade. Quando você mente, Ele não pode agir. Então Ele não pode liberar o perdão que você está falando que Ele vai liberar para você, porque você não liberou para o outro. É uma via de mão dupla. Porque eu estou falando, Pai, me perdoa porque eu já perdoei. Olha só a oração. Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Se aqui não funcionou, ali também não funciona, gente. Porque Deus conhece os nossos corações. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Eu também não conseguia não, gente. Mas não tem jeito. Ou eu me pareço com Cristo ou eu me pareço com o outro. Não tem para onde correr. Então nós percebemos que muitas das vezes nós estamos presos, aprisionados. Mas aí vem a outra parte. Hoje é o dia, é o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Esta é a obra que Jesus veio fazer por mim e por você. E aí você pergunta, pastor, mas o que é o ano aceitável do Senhor que ele diz aqui? Em Israel, a cada 7 anos, havia o ano da libertação. A cada 7 anos, havia o ano da libertação. Quando você contraiu uma dívida com alguém, no final de 7 anos, aquela dívida tinha que ser perdoada. E aí eu peguei um empréstimo lá, não consegui pagar, me enrolei. Já no 5º ano, chegava no 7º ano, o cara tinha que me liberar. Mas não era depois de 7 anos, não, no 7º ano, ele tinha que me liberar. Mesmo tendo só pago 2 anos daquela dívida. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio cancelar a nossa dívida. Eu não sei quantos anos você tem, mas no dia do Senhor, no grande e terrível dia, no ano aceitável do Senhor, Ele cancelou a nossa dívida. Nós estamos quites com a morte e com o inferno. Nossa conta foi quitada, nossa conta foi zerada. O Senhor fez essa obra na cruz, essa obra já foi feita. Nós somos livres. E aí, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão
livres. Vocês estão livres. E o Filho verdadeiramente já nos libertou. Então não fica preso na mão de ninguém, não. Não fica preso nos sentimentos, não. Não fica preso com as pessoas, não se aprisione, não se coloque debaixo desse jugo. Lembra quando Paulo fala assim, ó, não se coloque debaixo de jugo desigual? Ele não está falando assim, ó, vão te colocar, ou te colocaram. Não, ele diz, não se coloque, porque você pode se colocar. Quando você não perdoa, você está se colocando num jugo. Porque o outro, às vezes, não está nem aí, está vivendo a vida dele, está usufruindo da vida, dos privilégios da vida, e você que está preso. Então você tem a possibilidade, porque você já foi livre. Se você está acorrentado, é porque você quer, você decidiu ficar acorrentado. Se você está preso, você decidiu ficar preso. A porta está aberta, as algemas estão abertas. Você pode sair a hora que você quiser, mas você decidiu ficar preso. É uma decisão sua. Pastor, é simples assim? Não, não é simples assim. Você tem que querer. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Nem algumas não. Ó, vou escolher, essa aqui eu mando para Cristo. Não, esse aqui vai ter que resolver comigo. Vou pegar ele lá fora. Não, essa aqui... Não, gente. Toda a nossa ansiedade. Não é metade, não é 50%, não é 80%, 90%. É toda a ansiedade. Todas as preocupações lançando sobre ele. E aí, ele tem cuidado de mim, de você. E aí, outra missão de Jesus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Cristo veio fazer isso por mim e por você. Trocar os nossos sentimentos, trocar as nossas vestimentas, nos dá óleo de alegria. Já viu crente que só reclama? Jesus, tem misericórdia. Está tudo sempre ruim. Tem gente que depois que inventaram tá ruim, nunca ficou tá bom. Tá ruim sempre. É faixa preta de tô com dor. É tô com dor sempre. Nunca tem nada bom. Gente, não tem como a obra de Cristo ter feito nada na vida desse sujeito, gente. Porque os problemas eles vão continuar acontecendo. As dificuldades vão continuar vindo. Mas você precisa entender que coisas novas foram feitas na sua vida através da morte e da ressurreição do Senhor. E você precisa viver em novidade de vida. Não é viver no mundo utópico, não. Não. Mas a paz do Senhor precisa entrar no nosso coração. A paz que excede todo entendimento. Porque Ele veio para isso, para nos dar coroa ao invés de cinza. Óleo de alegria ao invés de tristeza. Uma nova fala nos nossos lábios. Eu não sei como Cristo vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo perfeito. Eu não sei como Cristo vai mudar a situação, mas Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então nós precisamos entender que Ele veio para isso. E aí, Ele veio nos dar óleo de alegria. Ele veio tirar nossa tristeza, transformar em alegria. E aí eu coloquei lá o texto da viúva de Naim. Aquela mulher ao sair da cidade para enterrar o seu filho único. Uma viúva. Na estrutura cultural de Israel, aquela mulher estava perdida. Mas ao encontrar com Jesus, a vida dela é transformada. Esse aqui eu digo, é um dos milagres que a pessoa não entrou com nada, nem pedir. Ela pediu. Ela foi alcançada pelo milagre, sem nem ter procurado. Ela não pediu nada, ela não buscou Jesus. Simplesmente o Senhor olhou e se compadeceu dela. Como o Senhor olhou para mim e para você e se compadeceu de nós. E aí Jesus encontra para aquela mulher, enterrando seu filho único. E aí Jesus diz para ela, mulher, não chore.
E o texto diz que Jesus se compadeceu dela. E Jesus se compadece de você. Jesus se compadece de você, Jesus se compadece de mim. E aí Jesus restaura o filho daquela mulher e o devolve. Então nós vemos que o Senhor veio tirar o choro e nos trazer alegria. Então isso é para mim e para você, como igreja que somos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos direito a termos uma vida plena, a vida abundante que Ele sonhou para nós. Pastor, a vida abundante é ter um carro zero na garagem, é ter um iate, é ter uma casa de campo, é ter uma casa na praia. Se alguém falou isso para você, não foi na Bíblia que ele achou isso não. A vida abundante que Jesus falou não é essa não. A vida abundante é você ter paz. A vida abundante é você ter tranquilidade. A vida abundante é você ter uma família abençoada. Isso é a vida abundante. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem muito dinheiro, mas os filhos estão perdidos. Todos os bens que eles têm não valem de nada. Porque eles não têm a vida abundante, eles têm uma vida de riqueza. Eles têm uma vida de luxo. Mas a vida abundante não conseguem ter. Então o Senhor veio para que nós tenhamos uma vida abundante. E aí, para nós terminarmos, o Senhor diz que nós seremos chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu e você somos chamados de carvalhos de justiça. Mas para quê? Com qual finalidade? O próprio autor diz, para a glória dele. Para isso nós somos chamados de carvalhos de justiça. E aí eu coloquei lá Mateus 5, versículo 6, que diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você tem fome e sede de justiça? Você vai ser saciado. Isso é uma promessa que o Senhor nos fez através da bem-aventurança. Se você quer que a justiça de Deus se cumpra na vida da sua família, na vida daqueles que te cercam, tenha entendimento, você vai ser saciado. Mas pastor, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que todos conheçam a Cristo e tenham o pleno conhecimento da verdade. Esta é a justiça de Deus. E aí, para fazer isso, você precisa entender que nós fomos chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para ser livres. Não podemos ter no nosso coração sentimentos ruins, sentimentos de flagelo, sentimentos de divisão. Não, os nossos sentimentos têm que ser os sentimentos que estavam em Cristo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento, um coração de servo, um coração de servir e servir até o final, não fazendo concessão, não, mas fazendo aquilo para o qual foram chamados. Nós fomos chamados para abençoar vidas, nós fomos chamados para abençoar pessoas, nós fomos chamados para libertar pessoas, nós fomos chamados para curar pessoas, nós fomos chamados para anunciar que Deus decidiu amar a todos aqueles que ainda não foram encontrados pela maravilhosa graça salvadora de Cristo. Então eu e você temos um compromisso como igreja. O reino de Deus, ele é possuído e conquistado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam deles. E aí essa frase ela é meia incompreendida. O reino de Deus, ele precisa ser conquistado. Como assim? Não, ele já foi conquistado para nós. Na verdade é o contrário. Nós que estamos no reino de Deus, nós somos atacados com tanta força que tenta nos estragar do reino de Deus. O reino de Deus é atacado com tremenda força que ele é tentado arrancar do nosso coração. Porque o reino de Deus é o quê? Paz, amor e alegria no Espírito. E aí o reino de Deus ele é atacado com tanta intensidade, com tanta força, que é isso que o mundo tenta tirar do nosso coração. E aí tem que ser forte para resistir. Tem que ser forte. O reino de Deus não é para frouxo não, gente. O reino de Deus é para quem tem coragem.
Coragem de dizer não para o mundo, coragem de dizer não para as coisas deste mundo, para os sentimentos deste mundo, esses sentimentos que nos aprisionam aqui, essas prisões espirituais que tem sobre nós. E você precisa ser forte para perdoar, precisa ser forte para amar. Porque você pode escolher se vingar, aí é para fraco, é para frouxo. Quem decide se vingar é fraco, o forte decide perdoar. Para perdoar tem que ser forte. Eu não sei o que te fizeram e nem me interessa. Mas eu sei que o Senhor nos chamou para sermos livres. O Senhor nos chamou para termos um coração quebrantado. Um coração totalmente voltado para acreditar e ter a convicção de que nós somos e precisamos ser como Cristo, que abriu mão de todo sentimento contrário. E aí quando Jesus fala assim, o príncipe deste mundo está vendo aí, e ele não tem nada em mim, era esse sentimento de mágoa, de rancor, ele não tem nada em mim. Aqui ele não vai achar nada disso, porque eu não tenho nada que me aprisione neste mundo. E aí eu e você precisamos fazer isso. Queria que você curvasse a sua cabeça, chamar o pastor Renê. Nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. E aí lembre-se bem, você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Não deixe que nenhum sentimento deste mundo ocupe o seu coração. Não deixe que nenhum sentimento deste mundo tome conta do seu coração. Mas seja livre para adorar o Senhor. Seja livre para participar do corpo e do sangue de Cristo, em perfeita harmonia com a palavra dele. Você foi salvo para estar abençoando. Você foi salvo para ter um novo coração em Cristo Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós entregamos esta palavra nas tuas mãos, que ela possa ter produzido no coração, Senhor Deus, quebrantamento, arrependimento, transformação de vida. E ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, podemos ter o nosso coração totalmente quebrantado diante do Senhor, para tomarmos parte neste memorial, de lembrarmos do sacrifício que o Senhor fez, para que nós sejamos livres e vivamos na plenitude do teu amor e do conhecimento da tua verdade. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu perdão que nos alcançou, pela graça salvadora em Cristo Jesus. Nesta noite nós te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.